Fala nação, uma excelente sexta-feira aí para todos, um feliz ano novo. Estamos aqui trazendo aí mais um vídeo no canal com essas últimas informações desse mercado da bola aí do Flamengo que segue bastante agitado. Uma nova proposta pelo Caio Jorge aparentemente foi negada pelo Cruzeiro, mas o Flamengo segue em busca do atacante para reforçar o Mengão na próxima temporada. Interesse também no goleiro Brazão do Santos. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos aí com essas últimas informações do Mengão. E dentro dessas movimentações de mercado, não tem como a gente não olhar para a direção que o Flamengo toma ao tentar contratar o Caio Jorge do Cruzeiro, né? Porque não só pela qualidade do Caio Jorge, ele é um atacante muito bom, um atacante jovem, com poder de revenda, tudo isso, o que tudo isso implica, mas também o movimento que o Flamengo faz para tentar tirar um jogador importante de um rival direto. Uma coisa guardada, claro, as devidas proporções, que a gente está cansado de ver o Bayern de Munique fazendo a Alemanha, por exemplo. Desponta alguém no Dortmund, desponta alguém no Leverkusen, o Bayern de Munique vai lá e contrata. As grandezas no Brasil não são iguais às grandezas na Alemanha. É diferente. O Cruzeiro é um time tão grande quanto o Flamengo. E hoje o Cruzeiro não precisa vender obrigatoriamente como em outros tempos precisou. Tem um dono do clube que é duro na queda, cheio da grana, bom de negócio. E isso dificulta a missão do Flamengo. Essa é a negociação de clube, para mim, mais quente do mercado e que ainda vai dar discussão pra gente. E o BAP, presidente do Flamengo, disse que pode gastar até 1 bilhão. Então, e a gente tem que discutir isso aqui. Estrategicamente, 1 bilhão não é ganhar muito ruim o cara coisa falar toda. isso. Mas isso, o Cruzeiro fala, se tem 1 bilhão, eu vou pedir mais. Não só o Cruzeiro, né? Não, mas assim, se for pensar nesse caso especificamente, a gente pode analisar por alguns ângulos, né? A temporada europeia, daqui a pouco, abre a janela europeia. E até o meio do ano, alguns jogadores importantes ficarão livres. Sim. Né? Então, com esse potencial que tem o Flamengo, com esse potencial financeiro, o Flamengo pode montar talvez a maior equipe da sua história, ou a melhor equipe da sua história. Porque o Flamengo está fazendo tudo absolutamente correto para um time que quer ser hegemônico no futebol, não só no sul-americano, mas para mim já é incomparável. Eu ia falar isso que um amigo meu chama de incomparável. É incomparável na América do Sul, nas Américas. Na América do Sul, na América Central e na América do Norte. Muito obrigado, isso me ajuda muito. O que acontece é o seguinte, o time do Messi não é comparável, o Messi é incomparável, mas o time do Messi não é comparável ao Flamengo. de jeito nenhum. Não é comparável. O Messi é incomparável, mas o time não. O Flamengo é incomparável. O Flamengo está montando uma estrutura de time de ponta do futebol mundial. Porque o interesse do Flamengo é ganhar o Mundial. O Flamengo já está classificado para o Mundial de Clubes. Sim. O Flamengo foi recentemente para o Mundial e você viu como é que acabou. O goleiro russo lá fazendo o possível, quebrando até a mão no pênalti do Pedro, mas depois pegou o que tinha que pegar. Agora, o Flamengo, se tiver, por exemplo, contratar... O Flamengo precisa de um goleiro. O Matheus foi embora para o Cruzeiro, certo? Sim. Precisa de um goleiro. Tá fazendo muita questão de contratar o goleiro do Santos. Hoje o treinador foi ver o goleiro... Do Gil Vicente. Do Gil A gente Vicente. vai mostrar já já. Andrew Ventura. Mas tem o Pedro Morisco aqui no Curitiba. Jovem, Pô, muito bom. pega aqui um instrumento, mas assim, uma coisa de outro planeta. Baita goleiro de 20 e poucos anos. Não precisa, sabe, tem coisas... Eu sei que eles estão lá em Portugal, estão passando férias, podem ter visto e tal, mas não precisa ir tão longe para ver um goleiro. Inclusive, podia ver na ESPN, porque passou na ESPN 4. O goleiro... O Hamilton Rodrigues ainda narrando. Puxa vida. Não, puxa, com a transmissão aqui da ESPN na Série B do Campeonato Brasileiro, de maneira espetacular, né? O Curitiba fazendo essa campanha maravilhosa, voltando à primeira divisão, com o Pedro Morisco sendo o grande destaque, um dos grandes destaques do time. Sofrendo poucos gols, um goleiro menos vazado na competição. O próprio André podia ter sido visto aqui, ele é de Duque de Caxias, jogou no Botafogo, jogou em seleção brasileira. Então, gente, eu acho muito legal essas iniciativas, muito, muito interessantes, mas existem coisas que estão mais perto, muito mais perto, e as coisas poderiam ser um pouco... Não precisa de tanto volume, de fazer tanta espuma. Você tem os goleiros aqui no Brasil que podem ser contratados, que são tão bons quanto... O André é bom goleiro? Claro que é bom goleiro. Tomou um gol estranho, mas é bom goleiro. Agora,
Pode ser um nome? Pode ser. Só essa posição o Flamengo não tem reposição no gol. Hoje não tem no gol. E se trouxer o Caio Jorge, Jesus amado. Aí pode jogar de muitas formas o time do Flamengo. Pode ter um centroavante que gira, um centroavante de área, um centroavante que entra em diagonal. Você pode escolher o formato de jogo do Flamengo. Tem o que a seleção não tem. A seleção vai ter 3 caras que fazem a diferença, né? Amigos rubro-negros estão preocupados com uma possível saída do Pedro. Só para a gente convidar o nosso fã de esporte, daqui a pouco a gente vai falar do Fluminense também, né? A gente vai falar da dupla Fla-Flu, também do outro lado do Fluminense, porque acertou a contratação do Guilherme Arana, vai ser um dos destaques. E o Fábio, o menino Fábio, vai jogar pelo menos até 47 Aquele anos. garoto? Aquele garotinho? E pega, hein? 2 anos mais de contrato com o Fábio. Vai acabar com 47 anos. Por enquanto, se não fizer novos contratos, né? Bom, mas para começar, vamos o vice-presidente do Cruzeiro, é o Pedro Júnior, não é isso? Pedro Júnior. Ele falou sobre essa possibilidade de negócio do Flamengo contratar o Caio Jorge, o KJ. Recebemos 2 ofertas do Flamengo. A gente entende que, neste momento, os valores são relativamente baixos pelo que a gente prospecta para o Caio Jorge e o que ele representa para o clube. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, um jogador de alto nível, jovem, e continua em entrevista à Rádio Itatiaia, que a gente reproduz. São valores muito abaixo do que o Cruzeiro prospecta. A gente não vai vender jogador para nenhum clube a qualquer custo. Hoje a gente pode dizer que a gente não depende da venda de jogadores para manter o clube. É um fato que tranquiliza a comissão técnica. A manutenção de nosso elenco para 2026 foi um dos pedidos do Tite. E aí, a informação que chega é que quer pagar a multa, tá aí. Esses Não, são a 50 multa é impossível milhões. de pagar. Oi? A multa real é impossível de pagar. 50 milhões? Não, a multa é muito mais de 100. O negócio está sendo conversado a 50 milhões. Eu achei que a multa fosse 50. Não, a multa não é 50. Por isso é que o Flamengo está conversando. Porque se a multa fosse de 50, o Flamengo ia depositar. É que a multa é mais de 100. Então, estão conversando em termos de... Eu não sou dirigente de nenhum clube. Mas Não é mais. Não, já fui. Agora, o Cruzeiro não tem por que se desfazer do Caio Jorge. E ainda mais, você tem que pensar numa situação. Hoje o Flamengo é rival do Cruzeiro. Claro que é. Porque o Cruzeiro está tentando entrar nesse rol dos 3 maiores. O Cruzeiro está tentando contratar o Gerson. O Gerson é um jogador que poderia estar no Flamengo, então eles podem brigar pelas mesmas coisas. Claro. Não, e com essa grana, dá pra fazer. Mas a questão... Para mim existem algumas questões. Primeiro, por que é que o Cruzeiro venderia o Caio Jorge? Porque vai ganhar muito dinheiro. E com esse dinheiro, ele vai contratar quem melhor do que o Caio Jorge? A 50 milhões de euros. Vai comprar um problema. E o Cruzeiro tinha 2 centroavantes, o Caio e o Gabigol. O Gabigol, claro, não ia ficar porque o Tite não gosta dele, o Gabigol quer jogar direito dele. Então o Gabigol vai pro Santos. Aí o Cruzeiro perde os 2 centroavantes. Então, acho que essa procura do Flamengo pelo Caio Jorge, mais do que a procura, as propostas, né, no plural usado pelo próprio Pedro Júnior, essa negociação, ela diz muito sobre o Flamengo, porque faz todo o sentido do mundo o Flamengo querer o Caio Jorge, e o Flamengo é um clube com potencial para ter o Caio Jorge. Então faz sentido, diz sobre o Flamengo e diz também sobre o Cruzeiro, que hoje é um clube que não precisa vender o jogador, ainda mais o seu artilheiro, né? Então, assim, não tem por que o Cruzeiro vender, embora tenha todos os motivos para o Flamengo tentar contratar. A minha questão é a terceira parte envolvida. O jogador. Qual é a vontade do Caio? E se o Cruzeiro não vender e o Caio quiser sair, como o Cruzeiro vai administrar essa questão? Eu não acho que isso tem que pesar para o Cruzeiro decidir ou não, mas pode ser um problema para frente, caso o Caio Jorge queira sair, o Cruzeiro não queira vender e fique difícil de contornar. Caio é bom menino, não acho que isso vai ser problema. Mas para o West Ham não teve negócio. No caso do West Ham, não teve negócio, só que o West Ham era uma outra situação. Eram 20 milhões de euros na mão e um contrato para jogar no West Ham por uma temporada. E o West Ham, se ele aprovasse, pagaria o restante para o Cruzeiro. O Cruzeiro falou, não quero. Por que eu vou fazer isso? Sim. Por que eu vou deixar ele ser testado no West Ham? Vocês estão vendo ele jogar aqui, compra, paga o que é o dinheiro, os 50 milhões. Então não saiu. O Cruzeiro, da minha visão, age corretamente. O Cruzeiro, o Tite disse muito claramente no primeiro encontro com os dirigentes do Cruzeiro: eu quero nome de jogador que decida jogo. Eu quero jogador que tenha
presença dentro do campo para os adversários saberem quem é o cara. Aliás, hoje é aniversário do Cruzeiro. Parabéns ao Cruzeiro. 105 anos. É um dos gigantes do futebol brasileiro. E é muito bom poder ver o Cruzeiro de novo em posição de falar, não vou vender. Não preciso. Isso diz sobre a grandeza do clube. Foi preciso transformar o clube, chegar a um segundo dono? É verdade. Seria melhor se fossem as coisas de forma orgânica? Sim, mas não foram assim. Mas que bom que no aniversário agora de um clube tão importante, o Cruzeiro tem essa condição de bater na mesa e falar ou vende por quanto eu quero ou não vou vender. Acho que isso diz sobre o momento em que o Cruzeiro está se colocando. Se eu fosse dirigente do Cruzeiro, eu faria uma proposta simples. Taco a taco. Pedro, vamos trocar. Aconteceram tantas trocas no professor. Mas capaz de taco lembrar. a taco? Taco Sem a taco. dinheiro envolvido? Ou algum coloca alguma coisinha a Sim, mais. mas Pedro pelo Caio Jorge. Se fosse taco a taco, Pascoal, seria melhor pra quem? Sem dinheiro. Pá, um vem, outro vai. Cruzeiro. Aí o Cruzeiro teria motivos. Eu Cruzeiro. Agora o que me assusta... Ele ama o Pedro, né? Não, o Pedro é muito bom. O que Pelo me amor de assusta é Deus. que Eu sou se fã do Pedro, todo mundo sabe. Quem não eu é, acho tá o Pedro errado, um né? jogador inigualável. Pela postura dele dentro da grada. O Pedro precisa de uma chance para fazer um gol. Não precisa de 3, 4. Precisa de 5, 6. Tem centroavante que precisa de Mas 6. o faz mais Caio do é que só mais do que o empurrar, Felipe né? Luiz espera de um atacante, de um centroavante. O Caio- Colabora mais com o time. É que o Caio são formatos diferentes. Aí o Flamengo se leva o Caio Jorge, eu não acho que vai sair essa transação nesses moldes que estão sendo apresentados. Mas se sair a transação no molde pacote fechado, tá aqui os 50 milhões, me dá o jogador, certo? Pode acontecer isso? Claro que pode. O Flamengo tem condições. O Flamengo tem O condições Tite adora o Luiz Araújo, por exemplo. Pois é isso. A primeira proposta, a primeira conversa, o Flamengo oferecia um dinheiro, Tibolino. mais o Cebolinha. O Tibolino. Aí E o Cruzeiro evoluiu agora pro Luiz teve Araújo. essa ideia do ponto de vista Luiz do Tite. Araújo, né? Pro Tite... Porque aí sai um atacante, mas entra um outro cara que também pode ajudar bastante o Tite ali na frente, quem né? que vai ser o centroavante? Rápido. O Cruzeiro perdeu o ter que centroavante. repor. Quem é que vai jogar de centroavante? Perde um. Já Tem. perdeu o reserva. O Tite era volante. A gente está falando que a renovação do Matheus Pereira talvez não se resolva tão facilmente. Numa dessa, a gente está falando do Cruzeiro perder jogadores muito importantes. Quando o pedido, a ordem do técnico contratado foi vamos manter o time e melhorar o time, não é enfraquecer o time. Até né? o Fagner agora tem perspectiva de ficar. Com o Tite lá, claro E que voltaria para o Corinthians. Claro que O Cruzeiro quer acertar novamente a manutenção muito dele. do Fagner junto ao Corinthians. Mas só que tem aquele negócio: o Cruzeiro paga metade e o Corinthians paga metade. Essa é a O discussão. Cruzeiro está contratando o Chico da Costa, né? Centroavante do Mirassol. Mas, claro que para compor elenco, não é para o lugar do Caio Jorge. O São Paulo está contratando o lateral direito do O Mirassol. Lucas E Fala. enfraquecer fortalecendo o rival não é negócio. O Matheus Pereira vai para o Palmeiras, o Caio Jorge vai para o Flamengo, o Cruzeiro está perdendo jogadores simplesmente para os dois rivais, que ele não pode perder jogador. Só me chama a atenção que quem não quer vender não corre o risco de estabelecer um teto. Vai que paga, Porque né? vai que banca. Mas aí eu acho que a ideia é que com 50 milhões de euros dá para, por exemplo, trazer o Gerson e mais alguém. Então, mas você já está correndo um risco aí, né? Dizem que o maior jogador da história do Flamengo antes do Zico, que era o Zizinho, o Flamengo perdeu numa situação dos presidentes do Bangu e do Flamengo, num bar, discutindo. Um teimava que não existia jogador inegociável, o outro falava que existia. Aí o presidente do Bangu falou assim, você vende o Zizinho? E aí o presidente do Flamengo falou, vendo, portanto. E o cara do Bangu falou, topo. Isso mudou a história do Zizinho, do Flamengo, do Bangu. Agora, essa procura do Flamengo pelo Caio Jorge mostra um outro lado do Flamengo no mercado que o presidente, o BAP, deu a entender nessas últimas... Eu não lembro se foi na polêmica reunião do Conselho, para o sócio... Foi nessa reunião do ou se foi Conselho. entrevista, que ele falou sobre a mudança de perfil do Flamengo no mercado, né? Porque o Flamengo nessa última temporada montou um time, melhorou um time que já era muito forte, contratando que tipo de jogador? Jogadores mais experientes, mais rodados, veio o Danilo, veio o Jorginho, veio o Saúl, um time mais rodado, um time mais encorpado. O Flamengo montou um time que já era campeão para continuar a ser campeão. E o BAP falou isso, olha, para os próximos anos a gente tem que contratar jogador mais jovem, para que fique mais tempo aqui, para que o time tenha um prazo de validade maior e, eventualmente, jogadores com potencial de revenda.
Essa busca pelo Caio Jorge já é um outro perfil de contratação. Já é um Flamengo, e eu concordo com o Bap, acho que ele está correto. O Flamengo tem um time experiente, mas tem que pensar no futuro também. O Caio Jorge é o tipo de investimento que seria muito alto, mas que representaria um cara para ficar 3, 4, 5 anos no Flamengo, ou mais tempo no Flamengo. É um outro olhar de mercado comparado com um excelente mercado que o Flamengo fez nessa última temporada. É lucro técnico e posteriormente financeiro. É o caso do Cruzeiro. Porque ele é muito jovem. Ele pagou 6 milhões de euros para tirar o Caio da Itália. E aí, com uma vantagem, o Cruzeiro já amassou o barro da adaptação. Porque o Caio Jorge que chega não é esse. Então o Flamengo já vai pegar. É claro que isso vai depender muito do jeito que o Flamengo jogaria com ele, mas o Flamengo já pega meio caminho andado. Não é um jogador para se adaptar. A readaptação do Caio Jorge ao futebol brasileiro já aconteceu. Então ele chegaria na alta. É por isso que o Cruzeiro pagou 6 e pode vender por 30, 40, sei lá por quanto. Ou 50, que é o que ele quer, imagina. Aí essa conta de sempre... 300%, se for. Mas 194 mais Luiz Araújo dá 300? Não. Depende de quanto custa o Luiz Porque o Araújo. Cebolinha Então, tô achando meio inflacionado esse Luiz Araújo. Cebolinha entrava como 8. 320 milhões, aí seriam 320 milhões de reais. Isso. Vou dizer, 50 milhões de euros. Mas é que aí que você está falando que tá 50 milhões de euros mais o jogador, né? Aí eu acho que essa conta... pelo que o Fabrício está me explicando, o pacote total seriam 50 milhões de euros. Então apareceu lá dinheiro mais jogador, 320 milhões de reais. Eu, se eu fosse o Flamengo, não colocaria o Luiz Araújo no negócio. Porque o Luiz Araújo é um jogador que tem várias funções dentro do campo. O Cebolinha é um jogo aberto pela ponta. É o 12º titular do Felipe, Sim, mas o Luiz Araújo... O cara que substitui quase sempre, Georgiano e Arrascaeta debochado. Tanto o Everton quanto o Luiz Araújo foram jogadores que o Tite pediu no Flamengo, né? São jogadores que... O Cebolinha... Não, minto, o Cebolinha chegou antes. Mas é um cara. O Everton veio dos Estados Unidos. O Cebolinha jogou bastante com o Tite. Uma Copa América. Né? E o Luiz Araújo era um cara que o Tite adorava também. Então os dois são jogadores que o Tite gosta bastante, mas o Luiz Araújo é um cara que te entrega mais em diferentes coisas do que o Everton Cebolinha. Pode jogar aberto pela direita, pode jogar como meia no lugar do Arrascaeta e tem entrado muitas vezes nessa função. Verdade. Então eu acho que eu não. É só a minha impressão, né? É só como eu estou analisando o que está acontecendo. O Cebolinha é um jogador de ponta que termina a temporada bem. Muito bem. Sim. Muito bem. Se recuperou das lesões e termina a temporada bem. O Luiz Araújo, para mim, é sempre o cara que entra e resolve muita coisa para o time do Flamengo. Só a minha visão. Eu acho que o Flamengo está querendo muito o Caio Jorge. Está aquecendo muito o negócio. O Luiz Araújo é mais tático, acho que é mais a cabeça do Tite. Agora, o Luiz Araújo é uma proposta cruzeirense. Não é uma iniciativa rubro-negra. O Cebolinha teria sido uma oferta. O Cebolinha é uma iniciativa rubro-negra. Vamos dar uma olhada em números do Caio Jorge, até para a gente continuar a conversa aqui. Falar do KJ, 46 jogos pelo Cruzeiro, 43 como titular, quer dizer, jogou tudo, Gabigol foi mesmo para o banco, 83% dos jogos, 75 minutos em média por partida, 26 gols, excelente, média 0,57, e ainda 9 assistências. Gostei, é bom ter um comentarista professor, porque ainda traz poesia, né? Ele amassou o barro da adaptação. Gostou do barro amassado da adaptação? Boa. E teve barro, hein? Teve barro. É que agora a última impressão é a que fica. Sim. Mas o Caio Jorge era questionado do Cruzeiro. O Tigrinho também. Todo aquele time, né? O Tigrinho também no Palmeiras. Porque quando o Caio é contratado, a passagem do Caio pela Itália foi muito frustrante, porque ele teve graves, além da questão de muito jovem, adaptação, ele teve graves lesões de joelho, ele ficou um tempão sem jogar. Mas não joga. Né? Então ele veio para o Brasil para recuperar a carreira, para recuperar o movimento que ele não conseguiu, de fato, dar quando ele foi para a Juventus. Então, de fato, o Cruzeiro apostou, o Cruzeiro termina de recuperar o Caio. E vamos lembrar que ele não só fez essa temporadaça pelo Cruzeiro, ele foi convocado e ele jogou com o Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Sim. E bem. Ele se machucou, né, na convocação dele. Sim. Então, não teria sido usado mais, né? No primeiro jogo, aí o segundo ele volta, não é isso? Isso. Eu acho o Caio Jorge um atacante com múltiplas funções. Ele pode ser o centroavante, o 9-9. Ele pode ser o jogador da diagonal, da bola em diagonal. Ele pode ser o atacante que vem de trás com a bola dominada no 1 contra 1.
Ele pode ser o 8,5, ter um centroavante e ele vir de trás jogando como 8,5, não como centroavante. Eu acho que ele pode ser utilizado de muitas formas. Ele é ambidestro, ele bate bem com a esquerda, bate bem com a direita. Não é muito alto, mas cabeceia bem. Ele é um jogador que tem várias possibilidades de utilização. Por isso que o Flamengo quer. E o cheiro do gol. E por isso o Cruzeiro não quer vender. Ele tem o perfume que a bola gosta. Perfume que a bola gosta. O perfume que a bola gosta, ele é o seguinte, como é que você determina o perfume que a bola gosta? Ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro e artilheiro da Copa do Brasil. O Ryan também foi artilheiro junto com ele na Copa do Brasil. E olha que o Cruzeiro, embora o Cruzeiro do Jardim fosse um time muito organizado, que funcionasse muito bem, um dos destaques, né, pensando em longo prazo do que a gente viu na última temporada, mas o Cruzeiro não era um time que finalizava o tempo todo. Era um time com menos posse de bola, um time mais direto. E o nível de aproveitamento do Caio nas finalizações foi muito alto, né? Você imagina transportar essa qualidade para um time que joga mais perto da área, que é o caso do Flamengo. Que a bola passa muito. Claro que também tem outro lado, que é a dúvida. Será que eu vou ser titular aqui? O time é campeão da Libertadores jogando de um jeito. O centroavante é o Pedro. Quando não é o Pedro, é o Bruno Henrique. Será que o Caio não pensa, puxa, aqui eu vou ter que correr atrás, começar do zero contra um time campeão de tudo? Talvez isso passe também pela cabeça dele. Além do prestígio que é jogar no Flamengo nesse momento, das questões financeiras, né? Mas tem que convencer o Pedrinho. E o Pedrinho não precisa de dinheiro. E vou trazer aqui agora uma matéria do GE, trazendo aí algumas informações aí do Flamengo, abre aspas. O Flamengo tem alvos bem definidos no mercado e uma das prioridades é o goleiro. Com a saída de Matheus Alves acertada há meses, o clube tem Gabriel Brazão como preferido para reforçar a equipe na temporada de 2026. Isso porque o Fla definiu os alvos da procura como o seguinte perfil: jovens, mas com certa experiência para que disputem a posição com Rossi. Absoluto em 2025, o argentino precisa de uma sombra, segundo a avaliação interna. Brazão tem 25 anos de idade. Outro nome ali em estudo é Pedro Morisco, do Curitiba. Ele tem apenas 21 anos, mas fechou 2025 com números de destaque no acesso da equipe. Em 41 jogos, sofreu apenas 24 gols, uma média de 0,58 por partida. Para efeito de comparação, esse índice é superior ao de Rossi, com 0,60, o Everton do Palmeiras e Fábio do Fluminense. O perfil de busca no mercado muda a configuração do elenco em comparação aos últimos anos. O Flamengo vive uma instabilidade no setor há algum tempo, com frequentes mudanças de uma temporada para outra. Diversos jovens, Hugo Souza e o próprio Matheus Cunha, precisaram ser acionados e viraram titulares com pouco tempo de profissional. Ter dois atletas experientes evitaria esse cenário. Diogo Alves da base segue sendo a terceira opção para que se possa desenvolver com calma e sem pular etapas. Ele tem contrato até o fim de 2026 e precisará sentar para discutir uma possível renovação. Revelado pelo Cruzeiro, Brazão se transferiu jovem para a Europa e passou por Parma, Inter de Milão, Albacete, Oviedo, Spal e Ternana, antes de chegar ao Santos em fevereiro de 24. No clube paulista, ganhou a posição em maio do ano passado e desde então se firmou entre os destaques do time. Enfim, seria uma ótima contratação, realmente ali ia criar uma rivalidade entre os dois grandes goleiros, Rossi e Brazão, e aumentar muito o nível ali do Flamengo no setor defensivo. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, nação!